Shalom, queridos. Que bom revê-los, que bom estar com vocês mais esta noite. Deus é de veras maravilhoso, nos dando a vida e com a vida tudo que é necessário para nós nos alegrarmos, termos força, sermos felizes. Deus é maravilhoso, por isso estamos alegres. Hoje à noite nós vamos tratar de mais um tema da consciência crística. Eu estou pegando todos os temas que nós tratamos lá, quem for no nosso canal do YouTube, vai encontrar lá algumas playlists. E nós estamos trabalhando agora uma playlist que é o resumo da consciência crística. Eu estou pegando tudo aquilo que forma a consciência crística, e trazendo um resumo para que a gente possa ter um acesso mais direto, mais objetivo para aquele que vai estar convivendo conosco, tá? Então, nós vimos na semana passada como devemos nos comportar diante do contexto que Paulo ensina na carta aos Coríntios, né? Como devemos agir. Essa foi... E hoje eu quero falar, vou continuar, mas não na carta aos Coríntios, quero falar com vocês sobre o capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos, onde eu poderia dizer assim, que é a essência de tudo que nós temos tratado nos amigos. Porque todo o trabalho realizado aqui nos amigos visa nos tornar pessoas de veras amigas de Jesus. Nós não é só dizer eu sou amigo de Jesus, é que para ser amigo de Jesus está estabelecido por Jesus um padrão. E o padrão de Jesus para os seus amigos é fazer o que ele diz. Não foi assim que ele falou em João? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, o que eu vos ensino. Porque para Jesus não há um vínculo de amizade verdadeiro. Entendendo aqui, vamos abrir um parênteses, amizade é o mesmo que amar, ou amor. Amigo é aquele que ama. Então, para Jesus, o amor é revelado, dando significado a uma amizade, no cumprimento daquilo que se recebe. Ou seja, Jesus nos ensina a andar, a nos conduzir, a viver. Jesus nos ensina a agir conforme a vontade do Pai. É isso que ele faz. E ele diz, e vocês serão então meus amigos, se vocês pegarem os meus ensinos e torná-lo em prática. Se vocês praticar o que eu ensino, vocês são meus amigos. E aqui vem uma responsabilidade grande, e ao mesmo tempo vem dentro do contexto daquilo que eu digo que é dual, porque a vida é dual, certo? Se nós pegar a Bíblia toda, a Bíblia vai transformar a vida dual. Até nós só podemos dizer que temos o livre-arbítrio por causa da dualidade da vida. Quem está me ouvindo e estuda um pouquinho mais, não confunda o que eu estou dizendo com dualismo. Dualismo não presta. É igual religiosidade. Ok? Eu estou falando de dualidade. Noite e dia. Paz e guerra. Ódio, amor. É dualidade. A vida é toda constituída de altos e baixos. Ok? Então, quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver desde o princípio, bem e mal, Caim, Abel, fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos navegar pela Bíblia, ela vai sempre apresentar
duas formas de viver. E diante de nós, então, fica exposto o direito da escolha. Escolhemos o bem ou escolhemos o mal. Escolhemos a justiça ou a injustiça. Escolhemos andar na luz ou nas trevas. Escolhemos ser bem-aventurados, muito felizes, ou escolhemos ser perturbados, arruinados, infelizes. É interessante porque muita gente vai a Deus orar e pedir o que é dever dele escolher. Você está entendendo isso? A teologia sistemática do sistema religioso, ela nos incentivou a ir a Deus por tudo, por todas as coisas. Nós queremos de Deus tudo. Nós já temos o tudo de Deus, mas nós não vamos a Deus agradecidos na maioria das vezes, porque a própria igreja nos ensina a pedir, a buscar, e pede, entendeu? Só que, para aí, a questão é outra. Conversava com um amigo ontem e ele disse: por que eu não prospero? E eu olhei para ele: porque te falta justiça. Como é que é, Dilson? Tu estás dizendo que eu sou injusto? Estou dizendo que tu é injusto, mas como é que tu podes falar isso, Dilson? Pelo que tu estás falando para mim. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se eu ouvir o que tu fala e eu prestar atenção no que tu fala, eu conheço o teu coração. Mas como não pode? Ora, se a boca fala do que o coração está cheio, o cara está dizendo para mim que não prospera, que não consegue prosperar. Eu conheço a Escritura, conheço o que a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz: o justo prosperará. Se eu não prospero, o que está vendo comigo? Estou vivendo injustiça. É simples assim. E por que eu sei disso? Porque aprendi a dualidade que está na Escritura. Você entendeu? Então veja, tem coisa que não adianta nós orarmos. Tem coisa que não adianta pedir para Deus. Nós temos que consertar as coisas. Nós temos que resolver os problemas. Gente, pega os teus problemas e leva para Deus. Não. Pega os teus problemas e resolve. Entendeu? Deus não é a lata de lixo da minha ignorância. Deus não é o lixão dos meus atos descabidos, das palavras malditas, das ações erradas. Deus não é o lixão daquilo que eu corrompidamente faço de forma injusta. Não, porque tem gente que pensa que Deus é o lixão dos erros dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que pega, faz tudo errado e vai lá orar. É igual o sujeito que ele vai lá e rouba e depois manda um pedido para Deus resolver a causa dele na justiça. Não tem nego, é prisão mesmo. Deus não vai mover um dedo para tirar o cara da cadeia. Se é ladrão, vai para a cadeia. Entendeu? Ou pega um estuprador, daí a mãe dele, muito injustamente. O cara é um estuprador. Entendeu? A polícia pega ele. Onde é que ele vai parar? Na cadeia. E vai ter o inferno. Muitos problemas lá na cadeia. Aí a mãezinha dele, muito queridinha, mas injusta. Sabe o que ela faz? Irmão Adilson, eu quero que o irmão ore pelo meu filho. Pede para a igreja orar pelo meu filho, para Deus entrar na causa dele. Como assim? O que a irmã quer que Deus faça? Que vai lá, interfira para ele ser solto e estuprar mais gente? Deus não é injusto, Deus não entra nessas coisas. Nós precisamos saber o lugar de Deus. E eu estou só botando assim, fui radical na colocação, para que vocês entendam
que está escrito que todo ato de injustiça, escuta, essa frase é interessante, eu não sei onde está escrito aí, você se achar, todo ato de injustiça terá a sua justa retribuição. Você sabe o que isso significa? Cada injustiça que nós cometemos, Deus com justiça nos dará a paga. Virá a recompensa. Não adianta ser injusto e esperar bênção. Não adianta andar na injustiça e esperar que Deus vai dar livramento. Não. Deus só tem compromisso com livramento quando eu tenho compromisso com a justiça. Se eu me comprometer a andar na retidão, endireitar, como diz o profeta, entende? Endireitai as vossas veredas, fazei caminho direito para o Senhor, ande na presença de Deus com retidão. Nós falamos de Abraão e destacamos Abraão como pai da fé. Mas Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Entendeu? Tem gente que quer todas as bênçãos de Abraão, né? Mas não anda na presença do Senhor com perfeição. Perfeição aqui tratando de maturidade, de equilíbrio, de uma vida responsável, de pessoas maduras que fazem a sua escolha pelo correto. Então, não tem como dar errado quando tu escolhe o que é certo. Não tem como se atrapalhar se escolhe a justiça. Não tem como ser enrolado, e eu estou falando na relação com Deus, se você é um praticante da verdade. Se escolheu andar o caminho, verdade e vida. Se você entende o que é isso, e você se estabelece a partir de você mesmo, num compromisso, não com nenhum outro homem, mas primeiro com você mesmo. Porque primeiro você se endireita, você resolve aí dentro de você. Eu não estou dizendo que você vai se consertar sozinho, não. Mas primeiro você decide se consertar. Isso chama-se conversão, metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Entendeu? Eu começo a dizer para mim mesmo: eu preciso ser direito, eu preciso fazer as coisas certas, eu preciso andar com Deus, eu vou buscar a Deus. É dentro da proposta da parábola do pródigo. É o pródigo que caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Isso é metanoia, isso é conversão. Isso é o que Deus espera de nós. E quando dentro de nós, conscientizados, temos esse processo em nós mesmos, aí nós buscamos a Deus. Você entendeu que primeiro começa em mim? Aí depois eu busco a Deus. E aí eu chego na presença de Deus com verdade. Com verdade. Deus, os meus sentimentos eu exponho a Ti. É o pródigo pelo caminho dizendo: eu vou dizer para o pai, eu vou falar com o pai, eu vou dizer: eu não mereço ser chamado nem teu filho, não tenho merecimento de nada, estou conscientizado que a minha situação não é legal diante de ti, mas deixa eu ser pelo menos um servo, deixa eu ser pelo menos um empregado teu, um servo dos criados teus, daquele mais. E o pai o abraçou, porque havia aqui consciência e desejo de andar em retidão, em justiça, em verdade. Essa é a realidade. Ser um amigo de Jesus é, diante da vida dual, escolher o que é certo, andar como Jesus mandou, viver como Jesus viveu.
agir como Jesus agiu. E é a partir desta introdução que eu quero conversar com vocês sobre o capítulo 14 de Romanos, onde quero extrair que em cada amigo de Jesus, se é amigo verdadeiro de Jesus, deve haver primeiro tolerância. Para mim, a tolerância é o equilíbrio do amor. Tolerância é um fruto do amor. É um desabrochar da flor do amor. Tolerar é ter a capacidade de suportar. E Paulo escreveu em Coríntios 13 e disse: o amor tudo suporta. Tolerar. Ter a capacidade de tolerar. Jesus era tolerante. Ele ensinou a tolerância. E Paulo, através de todo o conhecimento que adquiriu da vida crística, do imitar Jesus, ele fala sobre tolerância cristã. Ou o que eu chamo consciência crística. Estou conscientizado que um autêntico amigo de Jesus é tolerante. E somado à tolerância, então a pedir podia colocar a temática tolerância e acolhimento. Porque não basta tolerar, alguns até toleram, mas não acolhem. O passo maior no processo de amor para com o irmão é, além da tolerância, eu acolher, abraçar, não desprezar, não rejeitar, não jogar de lado, não mandar embora, não jogar fora, mas abraçar, acolher. Então, não existe vida crística. Ninguém pode dizer que é um amigo de Jesus se é intolerante, se não tem a tolerância. E não pode dizer eu tenho uma vida crística, eu sirvo Jesus, eu sou de Jesus, eu sou crente. Tu pode ser um crentão, mas se tu não acolher as pessoas, entendeu? Se você criar barreiras, se você botar muros, se você botar impedimento, se você acha que só essa casa aqui tem filhos de Deus, ali no catolicismo não tem, na batista não tem, na assembleia não tem, na Deus é amor não tem, você está errado, você não sabe nada, não aprendeu nada de Jesus. Porque uma das coisas que a consciência crística traz para nós é o entendimento, é a luz de que Deus atua em todos os lugares, em todas as pessoas, que invocando-o para a prática do bem, andam na justiça, praticam a verdade. E alguns deles o fazem até sem nunca ter ouvido o nome Jesus. Você sabia disso? Paulo escreve sobre isso, eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Mas falando de tolerância, chama a atenção de você para o primeiro versículo. Olha o que o Paulo diz. Primeiro versículo do capítulo 14 da carta aos Romanos. Acolhei ao que é débil. O que é débil? O que é débil? Fraco. Fraco. Entendeu? Você também pode considerá-lo com falto de entendimento. Quando trabalhamos a figura de linguagem, debilidade na escritura, entendeu? Fala de fraqueza, de ser indefeso, de não ter argumentação para discutir o assunto, de não ter consciência expandida para entender as coisas, de não ter lucidez, não ter luz e lucidez para definir algo a seu favor ou contra si. Então, Paulo diz: acolhei, abraçai, recebei o que é débil na fé, ou seja, ele é fraquinho na fé, o entendimento dele é pequenininho, ele não entende como você, ele não enxerga como você,
ele vê a vida diferente de você. Não afaste ele, não o maltrate, entendeu? Tenha cuidado, cautela, entende? Ao discutir opiniões com ele, tenha cuidado. Por quê? Porque ele pode demorar, ele vai precisar de muitas aulas para alcançar o que você já alcançou. Não despreze-o por não entender como tu entende. Não o abandone porque ele ainda não vê como tu vê. É isso que o Paulo está dizendo. E aí o Paulo diz assim: até porque em questão de fé, versículo 2, um crê que de tudo pode comer, mas o fraquinho, o débil, come só legumes. Se torna vegetariano, no caso da visão do Paulo, entendeu? O Paulo está sendo contra os vegetarianos? Não. O que ele está trazendo, porque o Paulo está falando para uma congregação cujos hábitos, entende? Tratavam de alimentos imundos, puros, e alimentos limpos, ou puros e impuros. Então Paulo diz, tem um que tem tanto medo de pecar contra Deus, que ele não come nem carne, para não comer nenhum animal que seja contaminado. Aí ele come só legumes. Quer um exemplo? Daniel na Babilônia. Quando Daniel disse que não ia se contaminar com os manjares do rei, lá na mesa do rei tinha cordeiro, tinha ovelha, tinha porco, tinha de tudo lá. Daniel, sendo um judeu, ele não conseguia, ele não queria se contaminar com os alimentos que na listagem da lei levítica eram impuros. Então o Daniel propôs no seu coração comer só legumes, e pediu para os que cuidavam e tratavam deles, entendeu? Que desse só legumes para eles. Olha só que coisa interessante. O Paulo usa essa ilustração para dizer o seguinte: sabe por quê? O que não come algum alimento porque acha que pode contaminá-lo, o Paulo diz que ele é uma pessoa fraca, ele não entendeu a fé ainda. Tá? O Paulo chama eles de débil. Só que ele diz assim: o que come, não despreze o que não come. Olha o equilíbrio. O que o Paulo está dizendo? Se a tua fé alcançou um limite que te dá liberdade, entendeu? Não despreza aquele cuja fé ainda é prisioneira de algumas argumentações. Entendeu? Tem que saber lidar, tem que saber processar as coisas. Nós precisamos tolerar. Aí o Paulo vai mais longe no versículo 3, ele diz assim: o que não come, não julgue. É interessante, porque primeiro, no versículo 2, ele trata de uma condição. Eu aqui tenho nós vamos ter um jogo de palavras dentro do capítulo 14. Tem hora que ele vai falar, quando ele fala de acolher, ele está dizendo, olha, você receba. Quando ele fala de julgar, a palavra grega é não rejeite, não afaste, não coloque de lado. A palavra que nós lemos como julgar. Então, ele diz, acolha e não afaste. Abre todos os caminhos e não crie cerca para qualquer pessoa que esteja com você. Por que me chama a atenção isso? Isso é a essência do cristianismo. Receba, abrace, tolere, suporte, trate com gentileza, com bondade, ame, apesar de tudo aquilo que na sua visão não tem a necessidade de ser. Você consegue entender o que eu estou te falando? Na verdade, a proposta do Evangelho é um lidar com gentileza de um para com os outros. É um respeitar uns aos outros. Estou olhando aqui nosso irmão Luciano, bem aqui na frente, o Davi ali, barba. Entendeu? Nós outros estamos barbeados. Tiramos a barba.
Na expressão que o Paulo está dizendo o irmão que não usa a barba, não fale mal do que usa. Não critique o que usa. E o que usa a barba, não tripudeie. Não vá para discussão com o que não usa. Ou seja, que cada um tenha o equilíbrio de se enxergar. E que cada um respeite o outro da forma que ele é. É isto que é consciência crística. Paulo continua. Quem és tu, versículo 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Eu pergunto aqui, quem é meu dono aqui? Quem é teu dono aqui? Ninguém. Você criou, no sentido de formou, gerou, criou alguém que está aqui? Você projetou e executou essa obra-prima divina que está aqui? Cada um de vocês? Não. Então você não tem nenhum domínio sobre a vida do outro. Você sabe que a maioria dos pastores se perderam exatamente nesse texto? Porque eles começaram a controlar a vida dos irmãos? Teve pastor que dizia assim, você não pode ir lá visitar sua mãe. Tu tinha que primeiro pedir para ele uma carta de recomendação e ele liberar você para ir. Quando lançaram os grupos de G12, entendeu? Os líderes de G12 dominavam a leitura dos irmãos, qual o livro que tinha que comprar para ler, onde ir, com quem ir e quando ir. Dominavam os irmãos. E sabe como é que os líderes religiosos dominam as pessoas? Eles usam a Bíblia. Eles se colocam como autoridade espiritual sobre os irmãos. E em nome da autoridade espiritual, eles controlam a vida dos irmãos. Mas isso não é tudo. Para que eles tenham controle sobre toda a congregação, eles chamam gente do meio da congregação e os transformam em líderes que estão submissos a eles. Eles controlam esses líderes e esses líderes controlam o resto do povo. Mas o Paulo está fazendo uma pergunta aqui. Quem és tu que julgas, que controlas, que dominas, que trazes ou afastas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Qual é o Senhor que te domina? Para o seu próprio Senhor. Ele está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. O fraquinho ou o forte, quem controla é o Senhor. Quem domina é o Senhor. Quem dá a última palavra é o Senhor. Você está me entendendo? De sorte que nenhum de nós tem o direito de julgar o outro. Julgar eu já expliquei. Palavra grega, porque aqui está traduzida, para mim muito mal traduzida. Entendeu? Essa palavra aqui na verdade o que ele está tratando é: quem és tu para afastar o outro, para impedir o outro, para separar o outro, para lançar o outro fora? Como tem igrejas por aí que os irmãos vão evangelizar e quando o outro não aceita o que eles querem que aceite, eles dizem: estás no inferno. Vais para o inferno porque tu não quer Jesus. Mas quem que quer o Jesus deles? O Jesus deles é arrogante, o Jesus deles é dominador, o Jesus deles é péssimo. Você entendeu? O Jesus que o Paulo anuncia é o Jesus que nós abraçamos, é o Jesus que eu quero, é o Jesus que nos entende, é o Jesus que nos acolhe, é o Jesus que não nos julga. Ele disse nos evangelhos: eu não vim para julgar o mundo,
Eu vim salvar. Eu vim ajudar. Eu vim dar livramento. Eu vim curar. Eu não vim julgar. Ele virá. Mas ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Oh, louvado seja Deus. O Paulo continua: na verdade, as pessoas, versículo 5, faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Um diz, no sábado não pode fazer nada. O outro diz, não, o domingo é o dia do Senhor. Entendeu? E um diz, tal dia, não sei de que mês, é dia santo. E outro vai e diz, não, mas dia santo é o tal dia, tal. Entende? E assim, os homens fazem, as pessoas fazem diferença entre dias e dias. Daí o Paulo diz assim, o que a gente faz? A gente discute? Não, o dia santo é o domingo. Aí vem outros, não, é no sábado, e aí disputa os dois. O Paulo diz, não. Cada um tenha opinião bem definida em sua... Fala, eu não estou ouvindo vocês. Em sua mente. Ou seja, as tuas opiniões só valem para ti. Tem gente que chega para mim e diz assim, irmão Adilson, qual a opinião do irmão sobre isso aqui? Eu disse, nenhuma. Nenhuma, irmão? Eu disse, não, porque não te adianta a minha opinião. O que serve para ti é o que Jesus falou, é o que os profetas disseram, é o que Deus manifestou através das palavras dos profetas, dos apóstolos. Entendeu? Minha opinião não vale nada. E o Paulo entendeu isso também, e ele define, olha, cada um tenha a opinião a respeito de dia, de lua nova, de comida, de vida particular, cada um tenha bem definida a sua opinião na sua própria mente. Tem irmão que é interessante, o outro não pede opinião para ele, e ele chega e diz, eu acho que tu não está certo. Vai plantar batata no asfalto? Eu não te perguntei nada. Entendeu? Eu não tenho que sair emitindo a minha opinião a respeito das coisas. A minha opinião a respeito do meu modo de viver, das minhas escolhas, daquilo que a minha consciência me libera dentro da liberdade que eu tenho em Cristo, ela é minha. Assim como também quem faz distinção, ou seja, quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Tem o irmão que diz, não, para mim o sábado tem que ser guardado, eu preciso guardar o sábado. Aí ele tem que guardar porque a mente dele definiu que ele tem que guardar. E você entende o que é trabalhar contra a mente? Hein? Você já imaginou uma pessoa que acha pecado ir tomar banho de mar? Mas alguém a forçou e a deixou numa situação que ela acabou indo. Você sabe como é que ela vai ficar lá tomando banho de mar? Com medo de morrer, com medo de Jesus vir ela ficar, com medo do que vão falar, com medo de levantar-se um profeta à noite da igreja para dizer, eu te vi lá no mar, entendeu? A pessoa vai cheia de medo, e onde tem medo não tem, onde tem medo não tem fé, não tem coragem, não tem confiança, não tem liberdade. Onde tem medo, a pessoa não tem fé. E o que a Escritura diz sobre quem não tem fé? Quem lembra? A Escritura diz várias coisas a respeito de quem não tem fé. Quem não tem fé é injusto. Mas é mais. Quem não tem fé não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só que coisa tremenda. Mas ela diz mais. Ela diz que aquilo que não é feito com fé é pecado.
tudo aquilo que você fizer sem fé é pecado. Então o irmãozinho que foi lá, forçado pelo outro, para ir na praia tomar um banho de mar, e ele tem na mente dele que aquilo é pecado, ele está lá desagradando a Deus. Olha que coisa, que ciência tremenda aqui. Está desagradando a Deus? Mas está, porque ele está com medo, ele está sem fé, ele está sem confiança, consequentemente ele está cometendo pecado. Olha que coisa. Mas e o outro? Ele disse, porque ele não vai para agradar a Deus. No coração dele, sabe o que ele quer? Agradar a Deus, por isso ele não vai. Aí o Paulo continua e diz assim: e quem come ou não distingue dia nenhum, para o Senhor o faz, para o Senhor come, falando de alimentos, entendeu? Ou seja, o oposto é, eu posso ter uma grande liberdade dentro de mim, e eu vou lá, tomo o banho de mar, mergulho, nado, e ainda fico dando glória a Deus e aleluia. Alguns falam até língua estranha enquanto nado, entendeu? Porque olha o mar, diz, que mar lindo, que coisa gloriosa, que água maravilhosa. De onde vem tanta água? Como é que é salgada? Quem que salgou? E ele diz, é o Senhor. E ele diz, oh, glória a Deus. E está lá, e vem outra onda, entendeu? E ele fica todo feliz, porque ele está cheio de fé. Exato. Porque a ausência da fé, porque a fé é aumentada, nós falamos aqui em uma outra oportunidade, a fé ela é aumentada pelo conhecimento. Para o Senhor. Para o Senhor. Faça as coisas para o Senhor. Entendeu? Você vai tomar um copo de café, diz, oh, graças a Deus por esse cafezinho. Não precisa fazer aquela, vou ensinar um negócio aqui, tá? Porque tem coisa que é rito. E não precisa ritualismo. Não precisa sentar lá na mesa e orar pelos japoneses, pelos chineses, pela guerra em Israel, para depois ir comer. Não, pode só fazer como Jesus. Jesus pegava o pão e dava graça. Obrigado, Pai, por esse pão. Não precisa nem fechar o olho. Não, pega lá o teu pratinho de feijão, olha para ele ali, ó, a farofinha por cima, né? Aquele ovinho assim, vai dar fome na turma aqui hoje à noite, entendeu? Pegou aquilo ali, ou aquele pirãozinho com linguiça, né? Uma cebolinha por cima, meu Deus, né? Deu até água na boca agora. Você entendeu? Pega, olha para o pratinho de pirão, sou Senhor, obrigado por esse alimento. É só isso. Tem gente que faz um ritual. Fecha o olho, começa a falar língua estranha, profetiza em cima do feijão, esfria o pirão. Não precisa. Não precisa. De Jesus você lê nas escrituras assim, ó, e tomou o pão e deu graças. Como é que se dá graça? Dá graça aí por alguma coisa, anda. Obrigado, Senhor. Graças, Senhor. Pronto. Entendeu? Não é o rito, é orgânico, é natural, deve vir de dentro, está no coração, entendeu? Não é as tuas palavras que Deus ouve, é a tua intenção que Ele vê. Deus não ouve as palavras que saem dos lábios, Deus olha para o coração. Porque tem gente que diz obrigado, Senhor, e daqui a pouco, ô mulher, está muito salgado isso aqui. Tem gente que faz aquela oração grandona na mesa, né? Senhor, obrigado, tá, tu que criaste tudo. E aí fala das hortaliças todas, e da roça, e das mãos que fizeram. Tem gente que ora até pelas mãos que fizeram aquilo tudo ali e tal. E daí quando vai comer, disse, mulher, não tem outra coisa não? Poxa, isso aí o coração não é agradecido. Sabe o que o profeta diz? É um povo que honra o Senhor só com os lábios. Da boca para fora eles honram o Senhor, é com os lábios. Mas o coração deles está longe de mim. E a Escritura diz que Deus não olha para os lábios. Deus olha para onde? Tem que se falar mais alto. Deus olha para onde? Para o coração.
Deus olha aqui para dentro. Tem gente que pensa que Deus fica escutando. O que tu fala aqui, ó, é para edificação do outro. Mas Deus mesmo, ele só presta atenção dentro. Só dentro. Aí se destoa. O salmista diz no Salmo 15 ou no Salmo 24, ele diz, ó, Deus ama a verdade no íntimo. Porque tem gente que está aqui fazendo uma oração muito bonita para o outro escutar, né? Meu Deus, aquelas orações. Altíssimo, reverendíssimo, e aí vai, entende? E para o outro escutar. E o coração está lá pensando um monte de outra coisa. Não adianta. O Paulo está dizendo que a tua fé seja tamanho do teu conhecimento. E se tu perceber que a tua fé é superior em conhecimento do que a do teu irmãozinho, não o despreze. Palavra julgamento que eu disse. Não o recrimine, não segregue ele, não tira ele. Traz o fraquinho, abraça ele. Tolere ele, acolhe ele ou ela. Entendeu? Não despreze ninguém porque é fraquinho, não despreze ninguém porque não tem entendimento, porque não sabe, porque não evoluiu, porque não cresceu, porque não está do tamanho teu na fé. Não despreze. Assim como lá em casa tem o irmão, né, a família grande lá, que tem o irmão de 18 anos e tem uns lá de 7. O que Paulo quer? Que a comunidade cristã deve viver como família. E como lá na família o de 18 não despreza o pequenininho, pelo contrário, cuida dele. Eu estou falando do 18, mas no meio ali tem o de 14, de 13. Ó, cuida do teu irmãozinho. É isso que o Paulo está tratando aqui. Vamos para frente. Ele disse, porque nenhum de nós vive para si. Versículo 7, estou pulando aqui. Porque nenhum de vós vive para nós ou para si mesmos. Nenhum de nós. Nós vivemos para quem? Para quem que você vive? Você pode me dizer? Você vive para quem? Hein? Para Jesus. Você vive para Deus. Ou não? Ou tem dúvida aí? Irmão Deus, eu não sei. Eu acho que o irmão vive para quê, irmão Deus? Tem gente que pensa que eu vivo para Gui. Entendeu? Tu vive para o Nivaldo, Rosete? Não, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Nenhum vive para si mesmo, nem morremos para nós mesmos. Essa expressão, nem morremos para nós mesmos, é no sentido, a minha negação do si mesmo. Quando eu nego a mim mesmo, eu tenho um objetivo. Ao negar a mim mesmo, qual é o meu objetivo? Viver para Deus. Eu rejeito coisas para agradar a Deus. Eu abro mão de coisas para abraçar a proposta de Deus. De sorte que eu vivo para Deus. E se morro na negação, se crucifico a minha carne, é para também viver para Deus. De sorte que, se vivemos para o Senhor, vivemos. Versículo 8. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos de quem? Do Senhor. Nosso negócio é com Deus. Vou saltar aqui lá para o versículo 12, porque as horas vão embora, né? No versículo 12, o Paulo diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Para quem? Não é para o outro irmão? Eis o porquê não devemos cuidar um da vida do outro, se intrometer um na vida do outro, porque quando chegarmos diante do Criador, o Criador não vai perguntar assim: sabe, visse lá como é que andava o Adilson? O que tu achaste do Adilson? O Criador não vai perguntar assim para ti. O Criador vai olhar para ti e vai dizer assim:
Como é que tu andou? Você sabe o que é estar diante da consciência plena? E é interessante porque a consciência plena, ela já está de forma minúscula em nós. Você pode dizer o que quiser de você para todo mundo. Você pode se elevar ou se abater diante das pessoas. Mas tem uma consciência dentro de você que te ilumina e diz: tu não é nada disso, tu sabes que tu está mentindo, né? Eu estou me humilhando diante de vocês e a consciência diz assim: tu é um falso, né? Não, porque eu amo muito ao Senhor, e a consciência diz: mas tu não tens feito nada do que Ele falou. Você está entendendo? Quando chegarmos diante do Criador, a consciência vai estar total. E o Criador não vai perguntar para ninguém a respeito de nós, porque nós vamos estar nu. E tudo em nós vai estar patente diante do Senhor. Vai estar carimbado com a nossa própria marca. Nós simplesmente seremos a testemunha a favor ou contra nós mesmos. Por que está escrito que os que dormem no Senhor, as suas obras o acompanham? Elas testificarão. Todo bem que fizemos vai testificar a nosso favor, mas também todo mal testificará contra nós. E o Senhor nos colocará numa analogia, uma linguagem infantil. O Senhor nos colocará em balanças justas. E se pesar mais bem, nós vamos passar. Mas se pesar mais mal, acabou para nós. Você está entendendo? A responsabilidade é só nossa. Por isso Paulo diz: não se intrometa na vida do outro. Não estenda o dedo para o outro. Não fale do outro. Versículo 14. O versículo 13 é interessante também. Ele diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Ou não separe mais um do outro. Não segregue mais. Não interrompa mais o fluxo da vida de teu irmão. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai, olha aqui o que ele está dizendo: tomai o quê? O propósito do quê? De não pôr de tropeço. A palavra escândalo quer dizer um laço, uma armadilha. Você entendeu? A palavra escândalo, ela é transliterada, ela não é traduzida. No grego escreve-se escândalo mesmo, só que com K. Tá? E aí, ele disse: não ponha escândalo, não ponha uma armadilha, um laço para o teu irmão cair, para o teu irmão ser pego. Não destrói o teu irmão. Porque tem gente que pensa que escândalo é o outro olhar do que eu estou fazendo e ele não gostar do que eu estou fazendo e ele fica escandalizado. Isso não é escândalo. Escândalo é eu propositalmente fazer algo para ele cair. É eu planejar a ruína dele. Então Paulo diz: olha, pelo contrário, tomai o propósito, ou aquilo que eu falei no começo, decida fazer o que é certo, decida andar com Deus, determine para você mesmo: eu serei uma pessoa fiel, eu andarei na retidão, eu vou andar agradando a Deus. Eu vou fazer de tudo para quando Deus olhar aqui para a terra, encontrar uma pessoa que faça a sua vontade. Eu serei esse homem. Você, irmã, você será essa mulher. Escolha isso. É uma escolha sua. Faça um propósito. Tome o propósito de não prejudicar ninguém, de não atribular ninguém, de não maltratar ninguém, de não ofender ninguém, de não desprezar ninguém,
Faça um propósito de amar as pessoas, de ajudar as pessoas, de andar corretamente. Oh, glória a Deus! Eu estou falando isso aqui, irmãos, e o meu espírito se alegra. Sabe por quê? Porque o resultado disso são chuvas de bênção sobre a tua cabeça. É graça e glória na tua vida. É dádivas e dons de Deus infindáveis para tu ser eternamente feliz. Oh, glória a Deus! Paulo diz no versículo 14: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de quem nenhuma coisa é de si mesmo impura. Ou seja, Paulo disse: eu estou persuadido e sei, eu tenho convicção no Senhor Jesus, que através de Jesus eu posso tudo, desde que não faça mal para o outro irmão. Não tem nada imundo para mim, não tem nada que não pode, não tem nada impuro, não tem nada proibido para mim. Paulo está dizendo isso. Sim, irmão Paulo, mas e o irmão concorda com tomar cerveja? Ele disse: não tem concorda e não concorda. O que toma, dê graças a Deus e toma. E o que não toma, dá graças a Deus e joga fora. Tu entendeu? É óbvio, mas é muito lógico. O irmão era um alcoólatra, e agora ele vai lá comprar uma cerveja, ele não pode. Mas é que ele não pode por ele mesmo, resguardando a si mesmo, sendo inteligente, iluminado, porque não tem controle sobre a sua própria vida. Eu já encontrei irmãos que dizem: irmão Adilson, se eu tomar um golinho eu me embebedo. Eu digo: então não toma nunca. Essa é a grande verdade. Toma água, toma Coca-Cola, entendeu? É a realidade. Paulo vai adiante, versículo 16: não seja, pois, vituperado o vosso bem, que ninguém fale mal de vocês, enquanto vocês escolhem servir a Deus de todo o coração, mas que a vossa escolha seja coerente com as vossas ações. Você está entendendo? Eu não vou conseguir continuar aqui, tá? Ele disse: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas olha só para nós concluir: mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. O reino de Deus não é confusão, não é discussão, não é divisão. O reino de Deus não é acusação. O reino de Deus não é um cuidar da vida do outro. O reino de Deus não tem nada a ver com dia de lua nova, de lua cheia, de lua que for, não. O reino de Deus não tem nada a ver com dia santo, dia sagrado, dia consagrado, nada disso. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Tem pessoas que andam por aí, eu estou indo para o reino, está longe do reino ainda. Está indo para o reino cheio de guerra, cheio de murmuração, de confusão, de acusação, cuidando da vida do outro. Visse a irmã fulana? Vai cuidar da tua vida. Entendeu? O irmão Pafúncio, está sabendo da Joaquina? O que tem a Joaquina? E aí o Pafúncio quer saber, porque ele fica todo curioso. Tem gente que tem um radar, né? Entendeu? Isso não vai ajudar tu. Isso não vai ajudar a mim. Isso só traz incomodação. Entendeu? Mas se você já entrou no reino, se você já faz parte do reino, porque tem gente esperando para morrer para ir para o reino, né? Não, quando eu morrer eu vou para o reino de Deus. Ele não entendeu que o reino de Deus está entre nós. Viver o reino de Deus é viver paz, melhor, viver justiça, paz e alegria.
Tem crente por aí que acha que servir a Jesus é ser triste, é lutar contra um monte de capeta, entendeu? Ele tem um satanás grande que atrapalha a vida dele. Ele diz: não, Deus está do meu lado, porque olha essa diabada toda contra mim. A diabada é tudo da cabeça dele. Ele é o chefe de todos os capeta. Fofoqueiro, faz divisão, injusto, mentiroso, traidor, infiel, murmurador, trapaceiro, e ainda arruma um satanás para botar a culpa. Você entendeu? Vocês estão rindo, né? Mas é sério. É sério. É esse diabo que vai chegar lá diante do Senhor e o Senhor vai lançar por terra. Entendeu? Não tem que Cristo vai pisar a serpente assim, ó, esmagar a cabeça da serpente? É esse diabo aí. Entende? Aquele que deste modo serve a Cristo, que modo? Que modo? Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que serve em justiça, paz e cheio de alegria do Espírito Santo. Ele agrada a Deus. Aquele que não julga o irmão, aquele que não faz divisão, aquele que não se intromete na vida do irmão, aquele que quando o irmão chama ele vem para ajudar, ele não vem para atrapalhar. Aquele que quando encontra o fraquinho, olha para o fraquinho e diz: ei, Jesus te ama. Irmão, mas eu... Tem coisa que vem na hora para a gente, assim, né? Eu lembrei agora de uma situação, do irmão que procurou o pastor dele para confessar que deu uma saidinha de casa. Ele disse: se a minha esposa souber, pastor, ela me deixa hoje. O que eu faço? O pastor disse: esse santarrão, né? Não, sou obrigado a dizer para ela. Como assim, pastor? Não, tu me confessou agora, não posso guardar comigo. Eu tenho que contar para ela. E arrumou a maior confusão, separou a família e tal. Mas quando é um justo, ele age como José, que ouvindo que Maria estava grávida, e sabendo que não era dele, intentou, ao invés de ir lá brigar com a Maria, ao invés de difamar a Maria, ele sabia que se ele levasse para os anciãos, a Maria era apedrejada. Ele intentou deixar Maria secretamente. Vocês sabem quem ia ficar desonrado? Ele. Na aldeia de Maria, todos iam dizer assim: olha, o José fez mal para Maria. Entendeu? Eu não sei porque que eles dizem que fez mal, né? Não sei. Entende? O José fez mal para Maria. Tem irmã que sorriu assim, não é mal, né? Mal é estupro, né? Consensual não tem mal nenhum, né? Faz porque é bom. Essa é a verdade. Aí o José, o José deixou a Maria, engravidou ela, foi embora. Mas o José estava fazendo desse jeito porque era justo, diz a Escritura, e não queria levá-la diante dos anciões, não queria apontar ela como uma errada. Por isso mesmo, naquela noite, Deus em sonhos falou com José. Porque ao justo raiará a luz do divino. O justo será iluminado, o Senhor o conduzirá por caminhos de paz. Oh, glória a Deus, por pastos verdejantes e águas tranquilas. O justo até pode cair, mas o Senhor o levantará. Se cair 7 vezes o Senhor o erguerá. O Senhor ama o justo e dele tem cuidado. Defende a sua causa e o abençoa.
O justo agrada ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu poderia falar aqui a noite toda, nós íamos terminar lá no capítulo 15, na continuação aí, mas eu não tenho mais, o horário eu preciso cumprir ali. Você leia em casa a continuação. Leia capítulo 14, continua lendo, passa para o capítulo 15, vá ao menos até o versículo 6 do capítulo 15. E medite nas palavras do apóstolo. Ela é para nossa elevação espiritual. Isso é nossa edificação. Todo o evangelho está dentro disso aqui. Num resumo total, o evangelho tem um único propósito: que nós façamos o bem. Esse é o resumo do evangelho. Faça o bem. Deus seja louvado. Eu quero deixar essas palavras com vocês, e que essas palavras vocês meditem nelas. Eu estou falando isso para que vocês tenham o que eu tenho: paz e gozo. Eu costumo dizer que eu só falo aqui aquilo que eu já experimentei em mim mesmo. Eu não venho aqui falar uma coisa para vocês que eu ainda não experimentei em mim. Não venho. Eu não tenho coragem de vir aqui e ensinar vocês a fazer uma coisa que eu ainda não fiz. Eu penso que você consegue olhar nos meus olhos e notar o brilho dos meus olhos quando eu falo essas coisas, porque isso é o meu alimento, isso é a minha força, é a minha energia. A minha fé se estabelece dentro dessas palavras do Senhor. Você entende? E como diz Paulo, eu tenho um grande cuidado para que, ensinando vocês, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu diariamente converso com pessoas, ando por aí no meu trabalho, em todo o exercício das minhas atividades diárias. O que não sai dos meus lábios é o Evangelho de Jesus. Às vezes choro com pessoas dentro das padarias, onde vou tomar café com elas, dentro dos escritórios, nas lojas de conveniência de postos, enquanto, com alegria no meu coração, eu explico para elas como elas podem ter paz, como podem ser felizes, como podem ter tanta coragem, que vivendo não temem o morrer. Essa é a grande verdade. Então, pega essas palavras, guarde no teu coração, faça delas a tua vida. Louvado seja Deus, e que o Senhor seja glorificado na tua vida, que o nome dEle seja honrado no teu viver. Queiram estar em pé, vamos agradecer ao Senhor.